Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Professora Val falando, e os nossos assuntos hoje: dígrafo e sílabas. Vamos lá? Dígrafos. Vamos à definição. Emprego de duas letras para representar um fonema, ou seja, um som. Enquanto no encontro consonantal é possível ouvir a emissão dos fonemas de forma distinta, no dígrafo há apenas um som. Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. Vejamos os exemplos de dígrafos consonantais. CH, nós temos como exemplo chave, chuveiro. Então vejamos que são duas letras que perdem aquela sua identidade fonética, né, inicial, do C e do H, que no caso é mudo, e formam um outro som, né? Então, CH, na língua portuguesa, ele tem um som de X. LH, malha, molho, também duas letras, apenas um som. NH, banho, caminhar. GU e QU, eles vão formar dígrafo quando estiverem acompanhados de E ou de I. Vamos ver aqui os exemplos. Guerra, guindaste. Se eu tivesse a palavra água, aí eu já não teria um dígrafo, porque é possível ouvir tanto o som do G como o som do U em água. Já em guerra, não. Nós temos um único som para as duas letras, da mesma forma com que. Queijo, quibe. Se fosse aquático, já não teríamos um dígrafo, porque é possível ouvir tanto o som do Q como o som do U. Próximo, RR. Carro, correr, dois R's juntos, apenas um único som. Da mesma forma com o SS. Assado, SC. Nascer, crescer. Nós só ouvimos um único som, né? Como se esse S não existisse, né? Nascer, crescer. SC cedilha, nasça, cresça, da mesma forma. XC, exceto, excelente. Então, nós colocamos na escrita, mas o som é apenas um. XS, estudar, exsurgir, da mesma forma. Duas letras, um único som. Vamos para os dígrafos vocálicos. Dígrafos vocálicos, o dígrafo vocálico ele é formado pela vogal mais a letra M ou a letra N. Essa letra M e a letra N, elas têm como função de tornar a vogal nasal. Então, vejamos aqui os exemplos. A M e a N, campo, planta. M ou N, sempre, dente. E M ou IN, simples, tinta. OM e ON, compor, tonto. O M e o N, bumbo, mundo. Relembrando, né? Quando que se escreve M, da próxima letra for um P ou um B. Quando que se escreve N, nas demais letras, né? Nas demais letras. Então, campo, M, porque a próxima letra é um P. Planta, N, porque a próxima letra é um T. Aquela nossa regrinha desde o tempo do início, né? Nossos estudos na escola. Antes de P e B, só se escreve M. Certo? Vamos agora ao estudo das sílabas. Definição. O que é uma sílaba? É uma vogal ou um grupo de fonemas que se pronunciam em uma só emissão de voz. Vamos aqui os exemplos. Temos a palavra separada. Beleza. Riqueza. Casa. Então, a sílaba ela pode ser formada por uma vogal ou um grupo de fonemas, mas neste grupo de fonemas obrigatoriamente vai ter uma vogal, porque não existe sílaba sem vogal, e uma consoante sozinha não forma sílaba e nem uma semivogal. Então é obrigatório haver uma vogal em cada sílaba, e há apenas uma vogal por sílaba. Você não vai encontrar duas vogais em uma única sílaba. Quando encontramos uma vogal e uma semivogal, né, isso pode confundir algumas pessoas. Mas se encontrar, por exemplo, na palavra pai,
eu tenho nesse caso uma vogal e uma semivogal, mas não duas vogais. É preciso reconhecer a diferença. E para sabermos o número de sílabas de uma palavra, basta contar as vogais, não é? Vamos aqui voltar para o primeiro exemplo. Beleza. Quantas vogais eu tenho? Tenho o E e o A. Então, quantas sílabas? 3. Simples, não? Nós podemos classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Então, quando nós temos uma palavra com apenas uma sílaba, são as monossílabas. Exemplos, pó, mãe. Vejam que mãe, nós temos o A, né, com tio, o an e o E. Esse E, ele não é uma vogal, ele não se comporta como uma vogal, ele se comporta como uma semivogal. Então, ele vai estar sempre acompanhado da vogal E. Desculpa. De sílaba, 2 sílabas. Cofre, amor. Amor, uma única vogal formando a sílaba, não é? Trissílaba, 3 sílabas. Dinheiro, amigo. Palavra dinheiro, nós temos um ditongo, no nhei. O E e o I ficam juntos numa sílaba só, né? Porque esse I não é vogal, ele é uma semivogal. Então, ele não pode assumir uma sílaba sozinha. E polissílabas, nós temos de 4 ou mais sílabas. Vejamos exemplos. Americano, felicidade. Então, bem simples, né? Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Vamos a algumas regras de separação silábica. Primeira, não se separam ditongos e tritongos. Vejamos os exemplos. Coice, pausa, Paraguai, enxaguei. Os ditongos e os tritongos estão aí destacados com outra cor. Então, vamos pegar o primeiro exemplo, coice. Não se separa, por exemplo, coice, esse I não é vogal, é uma semivogal. Então, ele não assume uma sílaba sozinha. Próximo, não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Bem simples também, né? Bem básico dentro do nosso idioma. Vamos ver os exemplos. Chuva, CH vai ficar junto. Maria, LH fica junto. Ninho, NH junto. Guerra e quero, da mesma forma, né? GU e QU juntinhos. Não se separam encontros consonantais que iniciam sílabas. Exemplo, psicólogo. Psicólogo, PSI, então esse P jamais vai poder assumir uma sílaba sozinha, né? Então, ele tem que acompanhar sempre uma vogal. Psicólogo, refresco. Também está iniciando uma sílaba, fica junto, não separa. Mesmo no meio do vocábulo, mas iniciando sílaba. Ficam separadas as vogais do hiato. Boa, fiel. Por quê? Porque na língua portuguesa só há uma vogal por sílaba. Então, não tem condição deles ficarem juntos, né? Então, essas duas vogais, cada um assume o seu lugar. Ficam separados os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Vamos ver os exemplos. Carro, vejam que um R fica na primeira sílaba e o outro R na segunda. Pássaro, da mesma forma, o S, um S na primeira sílaba e um S na segunda sílaba. Descer, S na primeira sílaba, C na segunda sílaba. Naço, S na primeira sílaba, cedilha na segunda sílaba. Excelente, X na primeira sílaba, C na segunda sílaba. Separam-se os encontros consonantais das sílabas internas. Apto, pacto, convicção. Né? Então, bem simples também, porque PT, CT, CC separa. Até a própria pronúncia já nos ajuda na separação silábica. Apto, pacto, convicção. Certo? Agradeço imensamente a todos pela atenção. Façam a inscrição no canal. Próximo assunto será acentuação. Nós veremos esse assunto bem básico, né, e bem importante dentro da língua portuguesa. E Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Fui.